Você já parou para pensar como tudo começou? Sério, eu sei que a gente vive tão ocupado com o dia a dia que às vezes nem se pergunta mais como que a Terra surgiu e nós, como chegamos aqui. Pois é, se você quer entender de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui, precisa conhecer essa história. A história mais antiga da humanidade. Aquela que está lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis. Sim, aquele que todo mundo já ouviu falar, mas poucos param para ler com atenção. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse relato poderoso dos 7 dias da criação. Um texto que moldou civilizações, inspirou artistas, cientistas e até filósofos. Um texto que não é só religioso, é existencial. É sobre quem somos, de onde viemos e qual o plano de Deus para o mundo. Mas antes de qualquer coisa, vou te fazer uma pergunta bem direta. Você acredita que o universo surgiu por acaso? Ou será que existe uma inteligência maior por trás disso tudo? Pois prepare-se, porque o que você vai ver agora vai mexer com sua cabeça e talvez até com o seu coração. Vamos juntos descobrir como Deus criou o céu, a terra, o mar, os animais e você. Sim, você. Porque esse relato não é só sobre o passado. Ele tem tudo a ver com o seu presente e com o futuro também. Fique comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai aprender aqui vai mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo. E quem sabe, até a maneira como você enxerga a si mesmo. Então, aperte o play, sente aí com seu café ou enquanto dirige, e vamos entrar em um dos capítulos mais fascinantes da Bíblia. O primeiro capítulo, o início de tudo. Imagine um mundo às escuras, totalmente vazio, sem estrelas, sem sol, sem sombras, só silêncio e trevas. É assim que o livro de Gênesis descreve o início de tudo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Parece até o cenário de um filme de terror, não é? Mas então, no meio do nada, acontece algo inacreditável. Deus fala, só isso, e diz, haja luz. E sabe o que é mais incrível? Funcionou. Instantaneamente, a luz apareceu. Não foi uma luz qualquer. Foi a primeira coisa criada por Deus. Antes do sol, antes das estrelas. Uma luz pura, original. Como se ele estivesse dizendo, chega de caos. Vamos começar a botar ordem nisso aqui. É como quando você entra num quarto escuro e liga a luz. De repente, tudo muda. Você consegue enxergar, respirar melhor, se localizar. Foi exatamente isso que aconteceu no primeiro dia da criação. A luz trouxe clareza, trouxe direção. E isso não é só simbólico. Na Bíblia, a luz sempre representa verdade, vida e presença de Deus. Então, desde o começo, ele já estava nos mostrando o caminho, literalmente. Agora, se você achou impressionante o primeiro dia, segure-se, porque o segundo dia vai te mostrar como Deus começou a organizar esse universo recém-iluminado. O que aconteceu com as águas, como surgiu o céu. Calma, a gente já vai descobrir. Primeiro, aproveite bem esses primeiros raios de luz, porque agora o universo está só começando a tomar forma. Se o primeiro dia foi sobre trazer luz ao caos, o segundo dia é sobre dar estrutura ao mundo. Depois da luz, Deus decide separar o que estava misturado. E aí vem uma imagem que parece saída de um poema antigo. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Imagina só, havia água por todos os lados. Em cima, embaixo, tudo era água. Até que Deus falou, vamos criar um espaço no meio disso tudo. E assim, surgiu o céu. Esse firmamento não era algo invisível como hoje imaginamos o céu. Para os antigos, era como uma abóbada sólida, tipo uma cúpula gigante, separando as águas de baixo das águas de cima. Era a maneira deles entenderem como o mundo se mantinha organizado. Hoje, sabemos mais sobre atmosfera, nuvens e gravidade. Mas o conceito continua valendo. Deus criou um espaço onde a vida seria possível. Um lugar onde o homem poderia respirar,
andar, olhar para cima e se sentir pequeno diante do infinito. A criação do céu foi essencial para que o resto pudesse acontecer. Foi o passo inicial para termos ar, chuva, clima, até mesmo a beleza de um pôr do sol ou o som de um trovão. Tudo isso começou com essa divisão simples, mas incrivelmente inteligente. Mas pensa que acabou? Nada disso. Com o céu no lugar certo, o palco está montado para o próximo ato, a terra emergir das águas. Prepare-se, porque no terceiro dia, o chão vai literalmente surgir debaixo dos nossos pés. No segundo dia, Deus separou as águas para criar o céu. Agora, no terceiro dia, Ele vai fazer algo ainda mais surpreendente, revelar a terra seca. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E foi exatamente isso que aconteceu. As águas se recolheram, e a terra emergiu como um palco pronto para receber a vida. Você já viu uma planta brotar do chão? É mágico, não é? Pois imagine isso multiplicado por 1000. Deus não só criou a terra, Ele fez com que ela produzisse plantas, árvores frutíferas e toda espécie de vegetação, cada uma delas com semente em si mesma, pronta para se multiplicar. Isso não foi apenas beleza visual, foi planejamento divino. A natureza foi criada para se renovar sozinha, para alimentar, sombrear, curar e até inspirar poetas e amantes. Perceba uma coisa interessante: antes mesmo de haver humanos, Deus já estava cuidando da vida. Ele preparou o ambiente certo, com comida, sombra e recursos. Um mundo acolhedor, um lar perfeito. Mas a terra não ficaria só com raízes e folhas. Havia muito mais por vir. E no próximo dia, o ar e os mares vão ganhar movimento. Animais começam a surgir e a natureza vai começar a cantar. Até agora, já vimos a luz surgir no primeiro dia, mas ela ainda não tinha dono. Era uma luz misteriosa, criada por Deus antes mesmo de haver sol ou estrelas. E então, no quarto dia, Deus decide organizar essa luz de forma visível. Haja luzéis nas abóbadas dos céus para separarem o dia da noite, e sejam elas para sinais e para estações e para dias e anos. Foi aí que surgiram os grandes corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas. O sol passa a governar o dia, a lua, a noite, e as estrelas. As estrelas são como pontinhos de esperança espalhados pelo céu. Essas luzezinhas não servem só para iluminar. Elas marcam o tempo, definem estações, regulam ciclos. É como se Deus estivesse dizendo: agora vocês vão saber quando plantar, quando colher, quando descansar. Ele não só trouxe luz ao mundo, trouxe ritmo à vida. E pensa que é coincidência a gente olhar para o céu e sentir paz? Talvez seja exatamente isso. Um lembrete diário de que tudo tem seu tempo. Seja no verão ou no inverno, na primavera ou no outono. O sol nasce fiel todas as manhãs. A lua aparece com sua precisão divina. E as estrelas brilham mesmo quando não vemos. Tudo isso para nos lembrar. Há ordem no universo, há propósito no tempo. E cada fase da nossa vida faz parte de um plano maior. Até aqui, a terra já tinha forma, a vegetação já crescia, o céu brilhava com sol, lua e estrelas. Mas faltava algo essencial, o movimento da vida. E então, no quinto dia, Deus disse: produzam as águas répteis viventes e voem as aves sobre a face da abóbada dos céus. Foi como se o mundo, até então em silêncio, começasse a respirar. De repente, os mares ganharam vida. Peixes de todos os tamanhos, criaturas marinhas nadando em harmonia, e os céus se encheram de cores e sons, pássaros cantando, planando, dançando no vento. Era como uma orquestra cósmica entrando em sincronia, cada ser vivo ocupando seu lugar, cada espécie cumprindo seu papel. E o mais impressionante, Deus não só criou, Ele abençoou essas criaturas dizendo: frutificai e multiplicai-vos. A vida foi feita para se expandir, para se renovar, para continuar. Você já parou para pensar na beleza de um golfinho saltando fora d'água?
ou num beija-flor pairando no ar, como se desafiasse a gravidade. Essa é a assinatura de um Criador que não só planejou a existência, mas também a alegria. As asas, as nadadeiras, os bicos, os olhos curiosos, tudo isso faz parte de um design incrivelmente detalhado. Nenhum acaso, nenhuma improvisação. Só perfeição em movimento. Até agora, vimos o mundo sendo criado passo a passo. A luz, o céu, a terra, as plantas, os astros, os animais. Tudo foi se encaixando como peças de um quebra-cabeça perfeito. Mas então, no sexto dia, algo inesperado acontece. Deus faz uma pausa e diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só de ouvir isso, dá para sentir que esse momento é especial. O ser humano não foi criado como mais uma espécie, foi feito à imagem de Deus. Isso quer dizer inteligência, criatividade, capacidade de amar, de escolher, de cuidar. E Deus não só criou o homem, Ele criou também a mulher. Juntos, à sua imagem. Iguais em valor, diferentes em função. Um complementando o outro. É como se Deus estivesse dizendo: agora sim, tenho com quem conversar, tenho alguém para cuidar disso tudo. Você já parou para pensar nisso? Que você foi criado para ter propósito, para ter domínio sobre a criação, para cultivar, proteger, criar, governar. Deus deu ao homem e à mulher autoridade sobre os animais, sobre a terra, sobre as plantas, sobre os recursos naturais. Disse: enchei a terra e sujeitai-a. Não era para dominar com violência, mas com sabedoria, com respeito, como representantes dele aqui na terra. Depois de 6 dias criando o universo, dos fundamentos da terra às asas dos pássaros, das estações do ano à imagem de Deus no ser humano, Deus para. Sim, Ele para. E assim, cessou Deus no 7º dia a obra que fizera, e repousou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Foi um descanso não por cansaço, porque Deus nunca se cansa, mas por conclusão. Tudo estava pronto, perfeito, completo, e é aí que muita gente erra. Acha que o 7º dia foi só mais um dia da semana. Mas não foi. Foi uma bênção, um selo divino na criação. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, ou seja, separou-o como especial, diferente, sagrado, como se estivesse dizendo: agora pare, olhe em volta, respire, aproveite o que eu criei para você. Você acabou de acompanhar a jornada mais antiga da humanidade. 7 dias. Uma semana que mudou para sempre o rumo da existência. E sabe o que é mais incrível? Essa história não é só sobre o passado. Ela tem tudo a ver com o seu presente e com o futuro também. O relato da criação em Gênesis é muito mais do que uma descrição do nascimento do universo. É um lembrete de que tudo tem propósito, que você tem valor, que o mundo não surgiu por acaso, e nem você. Deus não criou o caos. Ele trouxe ordem. Não criou vazio, trouxe vida. E mesmo depois de tudo pronto, ainda reservou um dia especial para pausa, para reflexão, para conexão. Isso é design divino. Se você chegou até aqui, eu te pergunto, o que essa história te fez pensar? Sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre Deus? Talvez seja hora de olhar para sua própria vida com outros olhos, de reconhecer que você faz parte de algo maior. E se você sentiu no coração que precisa se reconectar com o Criador desse universo, talvez esse seja o momento certo. Porque assim como no primeiro dia, Deus ainda diz: haja luz. E essa luz pode começar a brilhar na sua vida agora. Gostou deste vídeo? Então não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Compartilhe com alguém que ama histórias assim, ou que precisa lembrar do propósito da sua existência. E se ainda não se inscreveu no canal, aperta aquele botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações toda vez que lançarmos um novo conteúdo como esse. E me conta nos comentários, qual foi o momento mais marcante para você nessa jornada pelos 7 dias da criação? Eu vou adorar ler suas respostas. Até o próximo vídeo. E lembre-se,
Você não está aqui por acaso. Você faz parte de um plano divino.